Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar o nosso estudo do livro do profeta Isaías, chegando ao final desse livro, né? Nós hoje vamos ver a passagem que se encontra dos capítulos 53 e 54. Aí a semana que vem a gente fecha então esse estudo com as passagens do capítulo 65 e 66. Eu tenho dito aqui, né, que o livro de Isaías é um evangelho no Antigo Testamento. E até meditando um pouco a respeito disso, e a gente fazendo uma retrospectiva até aqui, eu afirmo isso porque o evangelho, ele é composto, na verdade a palavra evangelho, né, quer dizer boa notícia, né, as boas novas, né, e ele é composto então de um todo. E nesse todo eu vou tendo várias boas notícias que Deus vem dando, né, para nós seres humanos, que vai então formar uma mensagem de um todo, de um evangelho completo. Então, se a gente pensar, por exemplo, durante a história, a gente vai lembrar que Deus cria então todas as coisas, cria as coisas materiais, cria o homem, põe o homem para habitar num jardim perfeito e dá uma primeira boa notícia para esse homem. Faz um primeiro evangelho ali para ele, né? Dizendo: olha, eu criei todas essas coisas perfeitas, vá agora e usufrua de todas essas coisas. E a gente percebe ali na criação que era tudo perfeito, tudo vivia em harmonia, não se tinha o caos que nós temos hoje. E fez só uma colocação para que o homem então não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, que obedecesse apenas a esse decreto e poderia fazer todo o restante, queria manter seu estado de pureza e a viver nesse lugar puro, santo, nesse lugar onde a presença de Deus era manifesta. Porém, o homem cai, desobedece ao ser então induzido pela serpente, Satanás, por meio de Eva, eles caem e aí Deus então aparece na história, fala com eles a respeito da queda deles, mas faz uma boa notícia novamente, dizendo que um descendente da mulher, né, um descendente humano, um descendente de Adão, esmagaria a cabeça da serpente, que é aquele enganador. Então, uma segunda mensagem para a gente, né, de Deus dando uma boa notícia para a gente, que olha, apesar de vocês terem caído e esse reflexo vir por toda a sua descendência, eu vou enviar um descendente de vocês que vai esmagar o enganador, que vai esmagar a serpente, tão logo todas as consequências que eles trouxeram para a raça humana. A morte, o pecado, essa impureza, injustiça que nós carregamos. Então, uma mensagem ali já que, apesar deles terem caído e trazerem para eles as consequências e a condenação, Deus também dá uma mensagem, uma boa mensagem de que ele enviaria uma pessoa, um descendente da mulher, para vencer essas coisas más que tinham entrado. No decorrer da história, a gente vai percebendo então que Deus vai mantendo uma linhagem santa, santa no sentido não que as pessoas eram santas, né? Mas ele foi mantendo, ele foi capacitando pessoas fiéis dentro das limitações de nós seres humanos, que nem nós hoje, né? Que fomos alcançados por Jesus Cristo. Hoje caminhamos pelo Espírito no Senhor, mas ainda temos os nossos tropeços, porque afinal de contas não temos o Espírito em plenitude, então logo não somos perfeitos como é o nosso Senhor. Mas da mesma forma ele preservou uma semente santa, né? Um povo que ele escolheu, e isso começa lá atrás, nos descendentes de Sete, que escorregam, também vão receber uma condenação, mas Deus preserva a família de Noé, mantendo a semente santa, a família de Sem e daí por diante, chega até Abraão, e aí Deus faz uma nova revelação para Abraão, uma nova mensagem, um novo evangelho, dizendo: Abraão, eu vou te tirar da onde você estava. Ele obedeceu, tem toda aquela história, mas ele fala: eu vou fazer uma aliança com você, e por meio dessa aliança, a sua descendência será
numerosa, e ela abençoará a terra, também já direcionando que aquela descendência prometida para Eva, lá para Adão e Eva, viria da descendência de Abraão. E Deus então ampliando o evangelho, já dá mais uma nova mensagem, uma boa nova. E essa boa nova maior vai ganhando forma. Então é um descendente humano, um descendente que vem da linhagem de Moisés, desculpa, de Moisés não, de Abraão, né? E aí Deus então vai cuidando do povo de Israel, mesmo o povo de Israel passando aí pelas suas dificuldades, então eles vão lá para o Egito, se tornam escravos, Deus os livra, os traz para a terra prometida, passa um período com eles no deserto, tudo isso mostrando a sua glória para esse povo, para mostrar que Deus estava com esse povo. Aí vai decorrendo toda a história até chegar em Davi. Deus faz uma nova revelação para Davi, aí também afinando ainda mais por onde vinha essa descendência, mostrando, olha Davi, você, por meio de um descendente, de um filho teu, vai vir um reinado eterno, um reinado perfeito, santo, que vai durar para todo sempre. Né? Então, aí Deus já amplia ainda mais isso, vai ser um rei que vai ser nos enviado, que vai ser da descendência de Davi e que vai nos trazer a salvação. Já começamos a ter nuances de como seria esse rei, da obra que seria necessária esse rei fazer. Por exemplo, a gente lê muito isso nos livros de Salmos, por exemplo. Começamos a ver em Provérbios algumas coisas desse sentido. Então Deus dando, olha, vai vir um rei, as características desse rei é isso. Esse rei vai ser o redentor e salvador de vocês, porque vocês precisam. Eles já tinham esse conceito, mas Deus vai ampliando ainda mais. Quando chega então aos profetas, aí vem características maravilhosas. E aí é o que nós estamos estudando aqui no livro de Isaías e vamos estudar em outros livros proféticos também, né? Deus mostrando, olha, eu tenho apresentado para vocês que é impossível vocês me seguirem pelos méritos de vocês. E aí, quando a gente olha para a história de Israel, e naquela época que os profetas escreviam, eles iam ter que ter essa convicção de que é impossível conseguir o favor de Deus pelo nosso mérito. Deus dá uma lei que a gente não consegue passar do segundo mandamento, sem pecar. Nós, como um todo, aquele povo que vivia na época que Deus escolheu, que pegou no braço, não conseguia. Eles não conseguiam ser fiéis ao Senhor. Qualquer outro Deus que vinha de uma outra nação lá, que eles se achavam lá, eles se prostravam naquele Deus, construíam altares. E na história de Israel a gente vai ver essa corrupção constante. Fora as questões humanas, né? Injustiça, eles eram conclamados para cuidar das viúvas e dos pobres, pelo contrário, eles os humilhavam ainda mais, usavam ainda mais eles eram totalmente injustos, vendiam sentença, a gente tem acompanhado isso. Então Deus mostrando, olha, para o ser humano natural, é impossível ele conseguir encontrar a salvação. Por isso, esse descendente, a característica principal dele, são várias, né? Mas uma das características principais dele vai ser trazer redenção para vocês. Vocês não conseguem se não for por meio dele. E a redenção dele vão ter algumas características. Ele vai ser um servo sofredor, né? Ele vai ter que... A obra dele vai ser uma obra diferente do que vocês imaginam. E aí quando a gente olha para a história de Israel, inclusive história que até hoje, se a gente for na nação de Israel para os judeus e perguntar, eles ainda têm em mente, eles esperavam esse rei prometido para Davi como aquele rei que viria e restauraria aqui na presente era, da forma que está, esse governo de Israel. Então se a gente olha no tempo de Jesus, que Israel era dominado pelo Império Romano, eles queriam que o Messias fosse lá, destituísse o imperador e reinasse ali. Se a gente olhar para a época que Isaías foi escrito, por exemplo, que eles estavam sendo assolados ainda pela Síria e depois mais para frente ia para a Babilônia, que o Messias viesse para poder, né, combater o rei da Síria, o rei da Babilônia e daí por diante. Mas aqui a gente percebe que é uma obra diferente, né? Então Deus já dando ampliando ainda mais a mensagem do Evangelho, né? Mostrando, olha, a obra do meu servo é esse.
Mas também esse meu servo vai ter características lindas, que a gente também já via antes nos Salmos, já via antes nos outros livros, e aqui ele começa, olha, ele vai ser um conselheiro maravilhoso, o príncipe da paz, e mostra pra gente a beleza, a sublimidade, a majestade, falta até adjetivos, né, pra gente descrever Jesus, a gente não consegue, porque é tanta coisa, se a gente parar para meditar em Jesus, a gente vai ficar aqui falando adjetivos, né? Esse sabe, aquele prometido, vai ter essas características, aquele lá que em Eva eu falei que vai esmagar a cabeça da serpente. Então Deus ampliando aqui o evangelho, e aí começamos a ver que também já fala um pouco em Salmos, mas nos profetas a gente vai ver demais o evangelho avançar. Além disso, ótimo, esse Messias prometido, esse ungido, ele vai vir, ele vai trazer redenção, vai trazer salvação, mas mais, ele vai restaurar todas as coisas. E aí isso é importante para a gente, porque a gente para no evangelho pensando como uma obra apenas da salvação ali, e é importante, mas a gente às vezes não pergunta salvação do que para quê, né? Então a gente amplia aqui nos profetas, e aí vai ampliar daqui para frente isso de forma bem clara, os atos futuros, os aspectos futuros do evangelho, até a própria salvação de Cristo, a redenção que ele nos dá. Hoje nós já temos a redenção garantida quando cremos em Cristo do nosso coração, porém, isso vai ser algo futuro. Hoje nós já gozamos da salvação, nós já podemos ter a justificação, de modo que o Espírito Santo possa então habitar em nós e nos ir capacitando para isso, mas a restauração final, aquele dia que seremos salvos plenamente, é um dia futuro ainda. Um reino que está sendo prometido, futuro, restaurado, a restauração do Jardim do Éden, com uma diferença, sem o pecado agora, porque não vai ter mais possibilidade de pecar, está nos garantido. Então a mensagem do Evangelho ela vai mais ainda e vai além disso. E por que é importante a gente perceber isso? E é a mensagem que Isaías, no todo, como o livro nos traz, que é a mensagem da esperança, que às vezes a gente vai passar por lutas, por dificuldades, por situações que nos querem fazer desistir, não caminhar no caminho do Senhor, porque é um caminho estreito, mas a esperança, esse olhar nas coisas futuras, olhar naquilo que está prometido pelo Evangelho no futuro, eu vou continuar, eu vou me manter, esse é o caminho, não há outro. O caminho é Jesus Cristo, porque o Evangelho não para na sua primeira vinda. O Evangelho tem a sua plenitude, a boa notícia tem a sua plenitude na segunda vinda e na vida eterna, que vai ser uma vida pós segunda vinda, com esse reinado desse rei maravilhoso que nos é prometido. E o livro de Isaías, então, nos mostra muito disso, né? De forma um pouco panorâmica, mostrando, e também usando a nação de Israel para a gente como exemplo dos povos circunvizinhos ali, né? A Síria, Edom, nós vamos ver hoje, dentre outros, né? Então, usando ali para nos mostrar esses aspectos do Evangelho, mostrando que o homem, ele por si só é pecador, o homem natural não consegue encontrar o favor de Deus, porém Deus, e aqui em Isaías, né, principalmente na primeira passagem do capítulo 1 ao 35, a gente vai perceber muito disso, o pecado que o povo cometia, que ele elucida os pecados, ele fala da maldade, tanto do povo de Judá, do povo de Israel e das nações vizinhas, e dizendo para eles, se vocês se alicerçarem sobre as suas obras, a condenação é certa. E qual é a condenação? Ele explica, né, a ira futura, vindoura, que é uma ira de destruição, o afastamento pleno de Deus, né? A vingança que esse Deus vai trazer, e ele vai aqui mostrar que é uma vingança de alguém muito superior para alguém muito inferior, ou seja, por mais que eles pudessem olhar os poderosos dessa terra, esses poderosos seriam destruídos assim, né, no dia da ira do Senhor com muita facilidade. Mostrando então que há necessidade de uma salvação e indica o caminho, que é uma salvação que vem por meio desse Redentor que Deus enviaria aqui no caso da nação de Israel e enviou, já que a gente já sabe que é Jesus Cristo. Então, se vocês não crerem nesse que eu estou falando, que é aquele que vai ser o Redentor, o Salvador de vocês,
não tem jeito, é condenação. Por mais que você possa acreditar que você pratique boas obras, as suas obras não são suficientes, porque, gente, não percam isso de mente no que eu vou falar. Podem ter certeza, por mais santa que a pessoa possa parecer, se a gente vive por nós mesmos, a gente pode fazer 3, 4 boas obras hoje num dia, mas a gente tem uns 30, 40 pecados. Nós pecamos muito mais do que boas obras. Ah, mas eu ajudei aquele cara lá que estava passando fome. Ótimo, perfeito, isso é bacana, isso deve ser feito. Mas analisa o seu outro dia, às vezes você não cirou com o seu irmão. E lembra que Jesus fala pra gente que na justiça do reino de Deus, a ira é assassinato. Um cara que guarda a ira no coração do seu irmão, ele está matando seu irmão. Olha que peso nós temos do pecado. Aquele que fala palavras torpes, tá pecando. Aquele que mente, gente, mentira, a gente fica com aquelas mentiras, né, cabeludas, um político que mente. Mentira é mentira. Vou repetir, se eu bateu alguém aqui na minha porta, eu falo lá para minha filha, ó, não, fala que eu não tô, é mentira, é a mesma mentira, é o mesmo, para Deus, na justiça do reino de Deus, é o mesmo peso da mentira do político, que fala que compra e não compra, que faz e que não faz, ou daquela pessoa, um ladrão, né, que fala que não roubou e não roubou, é o mesmo peso, né? Então nós não temos na condição natural, se não for por meio do Redentor, de encontrar essa salvação. Então é importante a gente crer na salvação por meio do Messias, e aí ele fala depois de tudo isso, a obra do Messias, como é que vai vir essa obra de redenção e o que está prometido para nós. Nós vimos inclusive na mensagem da semana passada sobre essa questão, né, do ano da bondade do Senhor, o ano que Deus vai perdoar, né, as dívidas daqueles que ele escolheu, e aí o novo fala da Nova Jerusalém, da nova vida que nós teremos na Nova Jerusalém, ou seja, completando esse aspecto total do Evangelho, que é um aspecto que começa lá na criação. Lembra que a primeira notícia que a gente fala lá, né, de Deus criar todos, quem está dando é Jesus também, a gente não pode esquecer, né? Então, o Evangelho é sobre Jesus, mas não é sobre Jesus só no seu período humano. É sobre Jesus a Bíblia inteira, e Jesus é a Bíblia. O que está contado na Bíblia é sobre Jesus, para a glória do Pai e do Espírito Santo, que também, junto com Jesus Cristo, fazem parte de um todo, né? Eles são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas aprove a Deus Pai que isso fosse relatado pela obra de Jesus Cristo e principalmente com o Espírito Santo sendo a base disso tudo. Tanto é que quando Jesus vem fazer essa obra na Terra, é o Espírito Santo que o capacita, que o dirige, ou seja, é a história da Bíblia, a glória de Deus, por meio dessa história de redenção, que é feita por Cristo, totalmente pleno do Espírito Santo. A participação plena da Trindade nessa obra. Então a Bíblia toda fala sobre isso. Quando houve haja luz, era a Trindade trabalhando por meio de Cristo. Quando disse haja terra, quando cria o homem, quando faz a mulher do homem, era Jesus Cristo representando e estando com a Trindade, estando todos ali em Jesus Cristo. Isso é importante para a gente, então, para que a gente possa manter os nossos olhos em Cristo, manter a nossa esperança naquilo que ainda está por vir, porque a mensagem do Evangelho, ela é completa, mas não está toda consumada. Vai ter uma parte ainda, ou tem uma parte ainda reservada para o futuro. Amém, gente? Eu queria fazer essa introdução só para a gente entrar aqui, até porque a gente veio avançando no livro de Isaías e como a gente está chegando no fim, a gente vai então fechar exatamente com essas coisas. A gente vai ver hoje e vai ver nas próximas dois capítulos, né, da semana que vem, muito sobre essa questão de julgamento e redenção, que aí já aponta diretamente para aquilo que está por vir no final. Aqueles que não creram e não aceitaram a Deus e a salvação por meio do seu Messias, que serão julgados, e aqueles que, escolhidos por Deus, creram no Messias, vão poder gozar então de toda a glória eterna. Mas antes de começar o texto de hoje, vamos orar para que a gente possa pedir na orientação do Espírito Santo entendimento, que isso possa não só ser aprendido por nós, mas também transforme a nossa vida e nos faça mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos abençoa. Muito obrigado pela essa semana que o Senhor nos deu, por nos permitir estarmos de novo aqui diante da Tua presença. Que nós possamos agora, na ação do Seu Santo Espírito, entender tudo aquilo que o Senhor tem para falar por nós. O Evangelho que o Senhor nos tem dito até então,
É um evangelho, ele é tão perfeito, ele é tão superior, ele é tão majestoso, papai, que a gente não consegue entender naturalmente. Se não tiver a iluminação do seu Santo Espírito, é tão perfeito, é tão elevado, é tão fora da nossa realidade pela sua majestade. Na verdade, ele é simples na essência e na obra de Cristo, mas não dá pra gente medir se a gente não tiver a iluminação do Senhor. Por favor, nos traga entendimento, nos faça entender sobre isso, nos faça guardar essas palavras no coração, mas principalmente que essa palavra, papai, traga transformação ao nosso coração, traga pra gente uma forma de mudança, uma forma de nos arrependermos, de enxergarmos o pecado com o mal que ele traz e a necessidade que temos de mudar esse caminho do pecado para um caminho de santificação. Nos dirija por esta verdade, nos dirija pelo teu amor, nos dirija na semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo e na plenitude do teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Começando hoje aqui no capítulo 63, nós vamos ler uma primeira passagem que vai do versículo 1 ao versículo 6. Essa passagem, então, de Isaías 63, versículo 1 ao versículo 6, nos diz assim: Quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que num manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu, que falo com retidão, poderoso para salvar. Porque tuas vestes estão vermelhas como as de quem pisa nas uvas no lagar? Sozinho pisei uvas no lagar, das nações ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste. Pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Olhei e não havia ninguém para me ajudar. Mostrei assombro e não havia ninguém para me apoiar. Por isso o meu braço me ajudou e a minha ira deu-me apoio. Na minha ira pisoteei as nações e a minha indignação eu as embebedei e derramei na terra o sangue delas. Então a gente vem percebendo, né? Mais uma vez essas duas aplicações, a aplicação da salvação para os escolhidos e do julgamento para os inimigos. Lembra que no 61, capítulo 61, nós estudamos sobre o ano da bondade do Senhor, que era aquele ano que Deus então iria perdoar os pecados. Porém aqui nós vemos então ao outro lado, que é a condenação de Deus, e é uma condenação de morte, uma condenação de sangue, uma condenação de destruição. Quando ele faz a menção aqui, Edom então eram os descendentes de Esaú, né, o irmão de Jacó, que passaram então a ser inimigos de Israel, brigavam com Israel, né? Então Deus está falando, olha, sabe aqueles que são inimigos de vocês, que enchem o saco de vocês, que brigam, eles vão ser pisoteados no dia da vingança do Senhor, eles também serão condenados e a condenação vai ser uma condenação de sangue, uma condenação de morte, uma condenação que vai trazer para eles, né? Vai destruí-los da arrogância, da maldade, da injustiça. Então, eu, Senhor, vou lá, eu vou fazer isso sozinho. E olha que coisa interessante aqui na passagem, né? Ele fala, tudo isso eu vou fazer de forma sozinho. Aqui, quando eu estava meditando sobre isso, me veio duas coisas em mente, né? Primeiro, para nos mostrar que o Senhor, na sua grandeza, ele destrói as nações sozinho. Ele não precisa de nós para isso. Muitos momentos na história, para muitas coisas, Deus usa o ser humano e nos usa, mas para nos dar a oportunidade de participar da obra dele, porque na verdade Deus não precisa de nada da gente. Ele pode se vingar das nações sozinhos, ele tem todo o recurso, tudo que existe é dele, ele pode fazer o que ele quiser, ele tira de um e dá para o outro, ele faz da forma com que ele achar melhor, porque ele é o Deus Criador, poderoso, aquele que comanda o tempo, aquele que comanda todas as coisas aqui, nada acontece sem a permissão dele. E quando ele fala, eu vou sozinho, ele pode sozinho. Mas também me veio à mente uma coisa assim de não ter outro justo, né? Porque você só pode condenar uma pessoa se você é justo, 100% puro. E se a gente pensar, por exemplo, quando Jesus
perguntaram para Jesus, né, de uma mulher que estava adulterando, né? E fala, e agora? Se a lei de Moisés nos diz que ela tem que, né, morrer porque ela adulterou, e Jesus falou, sim, é verdade, pela lei de Moisés ela tem que morrer mesmo. Porém, vos digo, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, você quer julgar alguém, companheiro? Julgue, mas esteja limpo, porque se você estiver sujo, você está trazendo condenação para você. E como nós podemos pisar em Edom se a nossa vida é manchada de pecado? Né? Por isso que aí vem até aquela passagem de Romanos. Não há um justo. Deus olhou para o lado, não há um justo, nenhum sequer. Vou sozinho, porque só eu posso fazer vingança. Não tem outra. E aqui é um ponto interessante, gente. Quando Jesus... A gente, na verdade, quando Jesus vem e faz o Sermão do Monte, ele faz um realinhamento, então, das expectativas, porque ele não veio para mudar a lei, pelo contrário, ele veio para falar o que é o verdadeiro da lei, que não é só aquele ato exterior, né? Isso falando da lei dada por Deus aos homens, né? Na época de Jesus, por exemplo, os israelitas tinham inventado um monte de outras leis que não vinham de Deus. Eram fardos pesados que eles mesmos colocavam sobre eles. Então, era um primeiro ponto, mas a lei que Deus deu para Moisés era para nos mostrar isso. Olha, se você quer julgar alguém, para você julgar alguém, você precisa cumprir essa lei plena, em plenitude. Aí sim você vai estar justo, né? E isso não é só em relação a coisas que a gente deve fazer, é não ter qualquer pecado. E quando eu falo pecado, não é só de maldades. Se eu adoro algo que não é a Deus, eu já não passei do primeiro mandamento. E aquela, também lembrando de uma outra história, né, com Jesus, a do jovem rico, né? Como é, o jovem rico chega para Jesus, como é que eu vou para o céu? Você faz isso, você obedece, você não mata, não rouba. E aí o jovem, não, tudo isso eu já tenho feito, tal, né? Faz mais. Aí no final, quando o jovem rico estava consciente, assim, tipo falando, eu sou justo, hein? Eu tenho condições de ir para a vida eterna, né? Aí Jesus fala, então tá bom, faz assim, vai lá, vende tudo que você tem, doa aos pobres, e aí me segue. O jovem rico ficou triste, porque ele adorou o dinheiro e foi embora, e não encontrou Jesus Cristo. Provavelmente não encontrou a salvação, porque caiu em um ponto, no amor ao dinheiro. Ele adorou ao dinheiro e não adorou a Deus. Então, vocês verem, é impossível ser um justo, é impossível. A não ser que ser como nós hoje, ter a justificação por meio do justo. Então, quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, Deus olha para a gente e já não nos vê mais, vê Cristo que está entre nós e Ele. Né? O Cristo é o nosso intermediador. Aí Ele olha para Jesus, esse é justo. Pode julgar, porque... Só que mesmo assim, nesse contexto aqui, mostrando, não há um justo sequer, não há quem consiga ir lá. Então eu tive que ir sozinho, olhei, não encontrei ninguém, fui lá, fiz sozinho, né? E eu pisoteei nas nações, na minha ilha eu pisoteei. E também um incentivo pra gente, quando a gente desejar se vingar de alguém, quando a gente se irar alguém, a gente deixar isso para Deus, mais uma vez por isso. E gente, não esqueçam de temer a isso, temam isso. Por que eu digo temer? Porque aquilo que eu julgo no meu irmão e eu pratico, eu vou ser julgado com o mesmo peso. Trabalhemos isso com cuidado no nosso coração. Quando Jesus fala pra gente não se ire, cara, tem uma discussão se ire é pecado, se não é. Quando ele está falando isso, né, e eu entendo o seguinte, Jesus fala que Deus se ire, ele não é pecador, ele nunca pecou, e por que então? É porque a nossa ira, ela não produz a justiça, porque nós não somos justos. A ira de Deus produz justiça. Deus é justo e santo. Então, quando a gente se irar, tomemos cuidado, porque nós somos injustos. E essa mesma ira que a gente está aplicando aqui contra esse nosso irmão, um dia vai ser aplicada contra nós, porque nós vamos cair também. Então, isso é importante. Agora, como é que eu faço isso? E a Bíblia nos ensina. Um dia que eu tiver um sentimento disso, entregue para o Senhor. Senhor, por favor, essa situação me desagrada, traz, né, tristeza ao meu coração, traz ira.
estou entregando na tua mão. Então é importante isso, né? E Edom deve ter feito muito, Edom deve não, fez muito mal para Israel, a gente vê na história, e Deus está quase que falando, cara, deixa com Edom, deixa a Síria, deixa a Babilônia, deixa a Síria mesmo, deixa o próprio Israel que afligiu vocês, deixa, a vingança é minha. Vai ter um dia que eu vou vir aqui e vou vingar. Vai ter um dia que eu vou vir e vou trazer misericórdia no ano da bondade, mas nesse mesmo dia também vai ter vingança. E eu vou julgar cada um conforme aquilo que eu achar justo, porque eu sou justo para isso. Deus é justo para isso, né? Então a gente pode entregar isso para Deus. Mas o principal aqui dessa passagem é mostrando para os israelitas aqui, para os judeus aqui da época então de Isaías, que um dia viria vingança sobre essas nações que estavam, né, humilhando, sobressaindo, subjugando a Israel, né, ou que julgariam e subjugariam Israel no futuro. E aí então o profeta agora vai entrar numa sessão que vai até o final do capítulo, versículo 19, que ele chama aqui de oração e louvor. Nós vamos lendo paulatinamente, comentando, porque é um trecho maravilhoso também, bonito pra gente, né? Falarei da bondade do Senhor, versículo 7, tá? Falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo o que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Gente, aqui é importante a gente perceber na história como Deus agiu na vida de Israel, e é maravilhoso, mesmo diante de muitos momentos de infidelidade da nação, né? Ele teve que disciplinar muito Israel, mas a misericórdia de Deus sempre esteve com o braço estendido, e a gente viu isso lá nos primeiros capítulos. Deus sempre teve com o braço estendido para dar perdão, para trazer a restauração do povo, o cuidado de Deus com Israel, e sem contar o que fez mesmo, né, de grandes obras, e a gente vai falar um pouquinho aqui para frente, né, saída do Egito e daí por diante. Então, o cuidado, a compaixão, a grandeza da bondade de Deus com Israel e hoje conosco, igreja, é coisa que nós devemos orar e louvar todos os dias de nossas vidas. Continuando o versículo 8, sem dúvida, eles são meu povo, disse ele. São filhos que não vão me trair. E assim ele se tornou o salvador deles. Em toda a aflição de seu povo, ele também se afligiu, e o anjo de sua presença o salvou. Em seu amor e em sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias do passado. Então ele mostrando aqui essa relação, né, de Deus e Deus desejando e Deus falando, não, eles não vão me trair. Deus entrando de cabeça nesse relacionamento com a nação de Israel, sofrendo com eles quando eles sofriam, né, resgatando quando eles precisavam ser resgatados. Então Deus se relacionando aqui como um marido perfeito se relaciona com sua esposa, por exemplo, um noivo com a sua noiva, né? Um pai com seus filhos, né? Uma mãe com seus filhos, Deus se relacionando assim de forma perfeita, né? Aí no versículo 10, apesar disso eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Olha que coisa aqui forte, né? Mas o povo então se rebela contra Deus, né? Começa então a adorar outros deuses, a se corromper, e eles se tornam inimigos deles. E Deus lutou pessoalmente contra eles. Gente, deve ser a pior sensação do mundo, deve ser a pior coisa o dia que você se torna povo de Deus, você desobedece, e aí Deus passa a lutar pessoalmente com você. Se isso ainda produzir arrependimento, trazer para a salvação, ótimo. Mas se for algo que não, imagina, gente, a gente, né, é de se pensar, é de se meditar aqui, né, que não é à toa que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque se Deus é por nós, vai dar certo. Agora, se Deus é contra nós, é feio, o negócio é feio. Versículo 11. Então seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e a sua geração. Onde está aquele que os fez passar através do mar?
como o pastor do seu rebanho. Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo e com o seu glorioso braço esteve à mão direita de Moisés, que dividiu as águas diante deles para alcançar renome eterno, e os conduziu através das profundezas? Como o cavalo em campo aberto, eles não tropeçaram. Como o gado que desce à planície, foi-lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor. Foi assim que o guiaste o teu povo, para fazer de ti um nome glorioso. Então, aqui trazendo à mente aquilo que Deus tinha feito por eles na libertação do Egito. E aqui tem uma implicação interessante, porque eles estavam aqui, né, pensando que foi Isaías que escreveu, eles iriam para um novo exílio, né? Lembra que eles, na época de Moisés resgata o povo que está no Egito, né? E esse povo aqui estava sendo profetizado, ou se foi escrito depois por outro autor já no cativeiro, estava na mesma situação que no Egito, no cativeiro. Então Deus já preparando o povo, traz aquilo que te dá esperança na mente. Um dia eu salvei o povo, eu posso te salvar da mesma forma. E eu não salvei o povo de forma natural, eu salvei aquele povo no Egito de forma extraordinária, sobrenatural. Eu abri mar, eu apliquei pragas, eu cuidei do povo no deserto, eu fiz cair alimento dos céus para eles. Então Deus cuidou, Ele trouxe o povo de volta, Ele libertou o povo de forma gloriosa. Traga isso à mente, isso que te dá esperança. É o que o profeta está tentando fazer aqui nessa oração, para que eles reconheçam isso. Versículo 15. Olha dos altos céus da tua habitação elevada, santa e gloriosa. Onde está o teu zelo e o teu poder? Resististe a tua bondade e a tua compaixão, elas já nos faltam. Aqui agora é como se fosse o povo respondendo, clamando para o Senhor. Senhor, ótimo, trouxe à mente o que me dá esperança, mas mostra-nos a tua glória, a tua santidade. O Senhor que está elevado nos mostra essas coisas. E isso é algo que a gente deve fazer sempre, gente, essa dinâmica. Deus, Ele quer que a gente faça isso, que a gente olhe para o alto, que a gente dependa dEle, que a gente busque nele. Não só que a gente reconheça o que Ele fez, porque também, se eu reconheço o que Ele fez no passado, eu não estou trazendo aplicação para a minha vida. Deus quer mostrar o que Ele pode fazer na nossa vida, e nessa geração é isso. Olha, pede, o Senhor está assentado no céu, no mais alto e sublime trono, mas Ele está aqui com a gente, e Ele pode fazer os atos gloriosos que Ele fez no passado na nossa vida também, né? E a gente pode clamar isso para Ele, clamar pela compaixão, pela misericórdia. 16, versículo 16. Entretanto, tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece e Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Uma coisa importante aqui, né? Os próprios judeus também, né? Como eles exaltavam Abraão e Jacó, né? Israel, né? Inclusive entendendo que pela descendência que eles tinham em Abraão, eles iriam ter, né, a salvação plena. E aqui Deus se elevando, não, Abraão esquece, Abraão nem conhece vocês, assim, até porque Abraão não estava ali, nem Jacó, mas o pai de vocês, que é o verdadeiro pai, que é o Redentor e o Salvador de vocês, está aí com vocês, Ele conhece vocês, Ele anda com vocês, Ele supre vocês, trazendo isso à mente também, né? Versículo 18. Por pouco tempo o teu povo possuiu o teu santo lugar. Depois os nossos inimigos pisotearam o teu santuário. Somos teus desde a antiguidade, mas aqueles tu não governaste. Eles não foram chamados pelo teu nome. Aqui tem um dado importante, muitos falam que até isso provavelmente não foi escrito por Isaías, foi escrito depois, por já mostrar aqui a destruição do templo, né? Mas mais uma vez dizendo, pode estar sendo Isaías, né, profetizando isso para um futuro que iria acontecer ainda, né? Eu penso ser isso, até porque, mais uma vez, Isaías, por exemplo, nos revelou um monte de coisa de Jesus que viria 700 anos depois. Por que ele não poderia profetizar sobre a destruição de Jerusalém e do templo ali anos depois, né? Mas aqui Deus falando, né?
A gente gozou desse espaço, desse tempo, mas hoje esse tempo foi destruído, né? Então, toda a glória de Jerusalém, a glória do templo, do reino de Israel, tinha sido destruído, ou seria destruído aqui, né? Uma profecia, as tribos do norte pelo povo da Síria e as tribos do sul posteriormente pela a Babilônia, né? Mas mesmo assim, o profeta fala, nós somos teus desde a antiguidade, não esses que invadiram. Então assim, Senhor, lembra de nós. Nós vamos ser, mas lembra de nós. Entrando agora no capítulo 64, versículo 1. Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes e os montes tremeram diante de ti. Até o versículo 3. Uma coisa importante, né? Aí também trazendo à mente nessa oração aqui nesse louvor, lembrando então mais uma vez que a gente começa lá no versículo 7 com uma oração e louvor, que ele está trazendo, olha mesmo esse conflito, né? Ele fala uma coisa e agora volta para o Senhor, clama, reconhece a grandeza de Deus, mostrando aqui, Senhor, não tem quem, né? Todos tremem diante do Senhor, toda a criação, até os montes tremem, né? Por favor, desce, vem para cá, vem, façam que os nossos inimigos da mesma forma tremam, ou seja, traga para nós essa salvação e esse medo, esse temor dos inimigos para que eles não nos afrontem, né? Então, na oração, ele trazendo isso à mente também. Versículo 4. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e nenhum outro, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Essa passagem, inclusive, é bem famosa, a gente ouve muita pregação sobre ela, né? Gente, uma coisa interessante. Ninguém nunca ouviu, nenhum ouvido percebeu e nenhum outro olho viu outro Deus além de ti. Que Deus? O Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Vocês pararam para pensar já que todos os outros deuses, a gente tem que trabalhar para esse Deus? A gente tem que ir lá, se a gente não prestar sacrifício para aqueles deuses, o Deus da colheita, eu preciso trazer aqui, o Deus de não sei o que lá, eu preciso trazer lá. Gente, a gente tem que viver para trabalhar para esses deuses. O nosso aqui é o contrário. É o único Deus que trabalha, não é um Deus que está sentado lá no trono, se você não me der o sacrifício da colheita aqui, eu não vou te abençoar na colheita, hein? Eu não vou dar chuva, não vou dar e você não vai colher bem, hein? Como assim, você tem que fazer tudo aí, eu fico aqui, você tem que me agradar para eu poder, né? É o Deus da fertilidade. Se você não me agradar, aqui o nosso Deus é diferente, ele trabalha em nosso favor. Mas Deus instituiu o sacrifício. Por que Deus, por exemplo, instituiu o sacrifício? Não é o sacrifício para... Aliás, quando ele trazia ali o cordeiro, você vai queimar o cordeiro. Por quê? Primeiro, você mata, vai vir o sangue para você trazer na tua mente. O meu pecado produziu esse sangue. E eu preciso agora de um salvador. Era um aspecto pedagógico, né? Quando Deus fala queima tudo, é para mostrar, cara, você não depende disso para você viver. Você não depende de carneiro, não depende de colheita, você depende de mim, porque eu trabalho para você. Eu trabalho quando você está dormindo. Então espera, acredita, confia, tenha esperança. O que está falando de esperar aqui não é assim, tá bom, então eu agora posso ficar na minha cama dormindo, esperando, acontecendo que vai vir tudo. Não é isso. É no sentido de esperar com paz, com tranquilidade. Eu vou para o meu trabalho, eu tenho que fazer minha parte confiando que Deus vai trabalhar na parte dele. No sentido assim,
Deus me deu um dom. E quando ele fala, quando ele diz trabalhar, mais uma vez, não é porque eu vou lá, porque Deus me deu esse dom de trabalho. Então é um dom que ele fala, cara, vá lá, usufrua desse dom. E eu vou te dar todas as coisas. Como é que era a dinâmica do Jardim do Éden? O Jardim do Éden, Deus não falou, ó, você vai lá, você vai trabalhar, você vai pegar do fruto da terra, vender para você comprar, ter mais fruto. Ele falou, não, cara, ó, você pode comer de toda a árvore. Eu só peço uma coisa para você, cuida desse jardim, só... No Jardim do Éden, seríamos e vamos ser depois jardineiros. Vamos cuidar do jardim sem preocupação nenhuma, porque a hora que eu quiser eu vou numa árvore e vou comer, não vou ter frio, não vou ter doença, não vou precisar de convênio médico, não vou precisar de roupa, não vou precisar de nada, porque Deus já vai ter dado tudo isso pra gente pronto, perfeito, sem caos. Mas depois da queda do homem, o homem deixou de ser jardineiro e passou a ser agricultor. Eu vou na terra para ganhar o meu produto, vender e fazer meus negócios que eu preciso fazer. Mas Deus quer que a gente espere Ele nessa direção. Eu vou lá, eu trabalho, consciente que vai ter o pão nosso de cada dia. Vocês perceberam que a gente vive muito... Por que eu penso que o trabalho ficou muito chato para a gente? Porque a gente não está preocupado mais com o trabalho, ou seja, o quanto que a gente vai ganhar para a gente poder fazer as coisas na nossa vida. Se o meu trabalho me dá bastante dinheiro, eu estou feliz. Se o meu trabalho não me dá bastante dinheiro, eu não estou feliz, né? E o problema não é o trabalho, o problema é a ganância do nosso coração. Agora, nós temos que saber esperar em Deus, saber esperar que um dia tudo isso vai ser restaurado, tudo isso que está sendo prometido nos vai ser dado, nós vamos herdar a terra inteira é nossa. E nós podemos ter paz nisso agora, vivendo como agora? Para a glória de Cristo. Então eu vou no meu trabalho agora, para quê? Para glorificar o nome de Cristo, para que mais pessoas conheçam. Falam, nossa, que bacana a postura dele, né? Uma pessoa bacana, pessoa tranquila, calma, não briga, não ira. Ô fulano, como é que você consegue ter uma vida assim? Falou, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho uma vida totalmente ruim se não for por meio do Espírito Santo. Se não for por meio da salvação que vem em Jesus Cristo. Aí é a porta do Evangelho, né? Então, isso que nós devemos viver, nessa condição. Agora, glorificando. É difícil. Eu, por exemplo, sofro com isso sempre. Várias vezes eu me pego aí já desviando, mas a gente tem que saber esperar. Saber esperar que a nossa vida está guardada em Cristo. E agora nós podemos viver para Ele. Porque Ele vai nos garantir todas as coisas e aonde eu estou, em vez de eu ficar almejando, eu vou ficar glorificando a Deus por isso. É mais ou menos o que Paulo diz em Filipenses. Para mim agora morrer é lucro, porque quando eu morrer eu vou estar diante do meu Senhor, o meu Redentor e o meu Salvador. Mas enquanto eu não morro, eu vivo para a glória dele. Eu espero esse dia glorioso chegar vivendo para a glória dele. Penso que essa passagem nos traz essa indicação. Versículo 5. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria e se alegram e se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu tiraste. Como então seremos salvos? Então aí ele faz um contraste aqui, né? Você vem e ajuda aqueles que praticam a justiça e os abençoa, mais ou menos das bênçãos para aqueles que são obedientes, mas os que se iram, os que são pecadores, o Senhor se ira. Como é que a gente vai viver assim então? Porque a gente não consegue ser justo. E o Senhor só abençoa quem é justo? Aí ele continua. Somos como o impuro, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folha e como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o olheiro. Todos nós somos obras das tuas mãos. Não te ires demais conosco, Senhor. Não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, somos o teu povo. As tuas cidades sagradas transformaram-se em deserto. Até Sião virou um deserto e Jerusalém uma desolação. O nosso templo santo e glorioso, onde os nossos antepassados te louvavam, foi destruído pelo fogo, e todo o que nos era precioso está nas ruas. E depois disso, o Senhor irás te conter? Ficarás calado e nos castigará além da conta? Então ele termina
essa oração aqui fazendo um clamor, né? Senhor, o Senhor abençoa aqueles que são justos e santos, e o Senhor se ira com os pecadores. Mas tem um problema, Senhor. Nós todos somos pecadores. Nós não conseguimos, não há um justo aqui. Não há ninguém que vai clamar para o Senhor, não vai ninguém que vai procurar o Senhor. Senhor, não dá, Senhor. Eu preciso do Senhor, o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é aquele que nos criou. Ele fala o exemplo aqui do olheiro, né? Nós somos vaso e Deus é o olheiro, nós estamos nas tuas mãos, nos modele, nos molde com a sua justiça. Então, um clamor. Gente, uma coisa legal aqui que eu gostaria de trazer para vocês, às vezes a gente fica querendo encontrar o nosso mérito. Não, a gente tem que ficar olhando cada vez mais o quanto pecado praticamos para a gente fazer esse clamor: Senhor, age na minha vida. É o Senhor que é o olheiro, molda o meu vaso, molda para que eu fique igual o vaso do teu Filho Jesus Cristo. Me faça seguidor da tua verdade. Eu não consigo, não há, só vai ter destruição na minha vida. Assim como um dia o Senhor destruiu Jerusalém, destruiu o templo, porque eles eram pecadores e na sua ira o Senhor trouxe essa justiça sobre eles. O Senhor vai trazer justiça sobre mim se o Senhor não tiver misericórdia e não me ajudar, porque eu não consigo, eu não sou justo, ninguém é justo. É um clamor que ele faz, que deve também nos incentivar. Mais uma vez aqui, dá a impressão de quem está escrevendo, escreveu depois da destruição, por isso que tem essa confusão disso aqui, talvez ter sido escrito por outra pessoa depois de Isaías, mas também penso que pode ser algo, mais uma vez, que foi dito para um futuro: olha, foi destruído, tem misericórdia de nós, porque nós não conseguimos conviver sobre a tua ira, e nós não somos justos para não vivermos na tua ira se não for pelas tuas misericórdias, se não for pelo Senhor nos salvar, vem nos socorrer, nos tira da maldade, nos tira da impiedade, nos tira da injustiça, nos faz caminhar pelos teus caminhos. É um pouco dessa passagem. E aí, lembrando que é o propósito do livro de Isaías, é exatamente isso, né? Mostrar o pecado do povo, mostrar a iniquidade, para que esse povo possa se arrepender. Porque, afinal de contas, se arrepender e encontrar salvação por meio de Cristo, vai encontrar o descanso, a paz, a sabedoria, a eternidade e a glória futura. Senão, vai ser condenado, vai passar pela ira de Deus. Vimos hoje que é uma ira que vai ser tenebrosa, de sangue, de morte, de tristeza, né? E principalmente, gente, de uma eternidade inteira sem a presença de Deus. Imagina o mundo hoje. Deus deixa o mundo. Olha o que eu vou falar para vocês. Deus deixa o mundo hoje viver o caos que ele quer viver, mantendo uma certa ordem para que a coisa não degrigole de vez. Porque se Deus simplesmente saísse da história plenamente, sem dar um pouco de graça para cada um, e deixasse cada um fazer e viver da forma que queria, já esse mundo já seria tenebroso. Mas Deus, então, ele intervém em todas as pessoas, tanto justos quanto não justos, para que haja uma certa graça em cada um e o caos pleno não reine. Mas vai ter um dia que Deus vai tirar toda essa graça, no dia que ele julgar as pessoas e trazer a morte eterna. O que significa a morte eterna? Não é um lugar que as pessoas vão fechar o olho e não vão ter mais entendimento. Pelo contrário, elas vão estar ressurretas, elas vão elas vão passar pela ressurreição também, só que em vez de ir para um lugar santo, vão ir para esse lugar que não tem mais a graça de Deus. Imagina o terror que é isso, né? Terror que é apresentado como um lago de fogo, ou seja, um lugar de muita dor, um lugar de muito sofrimento, um lugar de muito tormento, e isso é algo que deve nos chamar a atenção, né, para que a gente possa se arrepender. Então o livro de Isaías vai ter esse propósito que a gente vem dito, né, que é o arrependimento aliado à esperança daqueles que vão esperar em Deus agora pela glória futura, mas de muita tristeza para aqueles que vivem então, né, em injustiça, em impureza e daí por diante. Queridos, por hoje é isso. Então, como nós dissemos, nós estamos terminando aí o livro, né, do profeta Isaías. Acho que mais um encontro aí a semana que vem a gente termina. Eu saio, né, vou já antecipar aqui, mas eu saio
bem engrandecido desse estudo, como foi gostoso estudar Isaías, como é gostoso estudar a Bíblia, como é gostoso a gente poder ver então o Evangelho na Bíblia inteira. Eu gostaria que vocês pudessem, né, guardar isso em mente. Leiam a Bíblia como o Evangelho. Quando eu estou lendo uma história de Israel, faz parte do Evangelho para nos mostrar a dinâmica de Deus com o seu povo. Quando eu leio, por exemplo, um livro de Levítico, que fala sobre o sacerdócio, né, as regras ali do sacerdócio levítico, né, dos levitas, né, mostra pra gente, né, sobre a pureza, a santidade, a santificação que Deus quer dos seus sacerdotes. E nós, como povo redimido, seremos sacerdotes, reinaremos e estaremos diante de Cristo. Então, quando a gente lê um Levítico, essa é uma boa nova pra gente ler ali também sobre essa pureza. Então, mas a Bíblia inteira, quando a gente vai olhar para ela, a gente tem essa condição de trazer essa mensagem, então, né, de esperança, de boa nova, é o Evangelho como um todo, né? E o livro de Isaías, nesse ponto, colaborou muito para a gente, né? Eu vou antecipar aqui para vocês, estou pensando, até depois se vocês quiserem, né, sugerir lá, mas eu estou pensando, tem um estudo de tem uma igreja chamada iHope, né, que na verdade a igreja não é a iHope, que é a casa de oração, né, International House of Prayer de Kansas City, né, Casa Internacional de Oração de Kansas City, né? E eles fizeram lá, eles selecionaram, acho que foi, né, o pastor titular lá, o Mike Pico, ele fez uma separação dos 150 capítulos que falam sobre os últimos tempos. E ele então criou uma apostila sobre isso, ele divulga na internet, para exatamente nos mostrar aquilo que nos é reservado. Eu estou pensando, né, Deus tem colocado aqui no meu coração esse desejo de estudar as coisas dos últimos tempos nesse aspecto, não no aspecto de ficar encontrando aí, né, discussão, de entrar na briga amilenista, pré-milenista, pós-milenista, tradicional, dispensacionalista, não, mas assim da gente entender aquilo que está prometido para nós, e Deus nos tem promessa, no aspecto do Evangelho, a nível de promessa futura. Então, provavelmente eu vou propor para vocês para a gente fazer nessa próxima série aí, esse estudo desses capítulos que falam das coisas dos últimos tempos, para que a esperança venha ao nosso coração, para que a gente realmente passe a proclamar o reino de Deus, passe a desejar a presença de Deus aqui, né? Passe a desejar, Deus só, quando eu falo desejar a presença de Deus, a gente fala, mas Deus está presente em todo lugar, porque Ele é onipresente. Sim, mas Deus, por exemplo, olha que coisa interessante, Deus sempre foi onipresente, mas Deus, em dado momento, encheu a glória do templo, a glória de Deus encheu o templo de Jerusalém, o tabernáculo de Davi. Ou seja, essa glória manifesta de Deus, essa casa de oração tem esse propósito. E eu gostaria de propor, porque eu tenho olhado essas pessoas, esse cara, por exemplo, Mike Pico, toda essa comunidade. Aqui no Brasil tem outras comunidades também que estão vivendo isso. Tem uma casa de oração em Florianópolis, por exemplo. Tem aqui o Jesus Cop, tem o Movimento Convergência. São pessoas que estão desejando essa glória. Eu vi um cara do Rio chamado Miguel Duque Estrada, ele falou, cara, eu oro todo dia para aquela glória que encheu o templo, encher aqui a minha igreja. Ele fez uma igreja, gente, na zona de prostituição do Rio de Janeiro, Vila Mimosa chama, e ele tá um trabalho ali naquela região que ele está transformando a região, prostitutas sendo salvas. A glória de Deus precisa, e ele fala, dá até a emoção de falar da obra do cara, porque ele fala com amor, ele fala, eu desejo a glória de Deus descer nesse lugar, e vai descer. Eu oro pela igreja deles, espero que vocês orem, porque é um trabalho, é um cara que está investindo a vida dele para glorificar o nome de Cristo. Então a gente precisa olhar para essas pessoas e ver no exemplo delas, assim como Paulo falou para Timóteo, Timóteo, segue o meu exemplo, a gente seguir, cara, são pessoas que estão desejando a glória de Deus vir habitar aqui na terra, são pessoas que estão investindo a vida deles para que a glória de Deus seja manifesta, mas principalmente para que tudo o que está prometido seja acelerado para que venha logo, e eles estão anunciando isso para as pessoas, porque é uma mensagem de muita esperança, mas também, como nós vimos hoje, de tristeza para aqueles que não tomarem posse dela. Então, eu espero que a gente possa caminhar também
nessa nova série, se for isso, né, o nosso Deus colocar no nosso coração, que a gente possa então também ter esse desejo, fazer com que isso arda em nosso coração. Eu vou orar terminando, aí a semana que vem então a gente se vê, tá ok? Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado pela sua palavra. Por favor, que a gente possa ter um coração ardente pelo Senhor, que a sua glória encha o nosso coração, encha o nosso templo, encha a nossa casa, encha a nossa família, a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso país. A sua glória, ela é infinita, ela pode encher o mundo. Nós desejamos isso. E que o nosso coração deseje isso cada vez mais, que nós possamos cada vez mais investir a nossa vida para glorificar o teu santo nome. Nos dirija, nós precisamos do Senhor, nós vimos que sem o Senhor nós somos injustos. Nos dirija para que a gente consiga fazer essas coisas e completar a obra que o Senhor já começou nas nossas vidas. Entregamos a nossa semana nas tuas mãos, consagramos a nossa vida, minha, da minha família, dos nossos irmãos, das famílias deles, de todos os nossos irmãos em Cristo, e de toda a raça humana também. Nós oramos por eles também, que o Senhor possa ter misericórdia deles e eles possam encontrar salvação. Muito obrigado por esse momento e nós oramos agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Boa semana. Forte abraço aí para todos.